Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos retomar então nosso estudo, começando hoje na unidade 3, a vida na antiguidade. Unidade 3 do livro de História, mais Buriti, a vida na antiguidade. Bom, antes de iniciarmos aqui a unidade 3, quero retomar com vocês aqui uma breve revisão da unidade 1 e da unidade 2. Vamos iniciar então nossa revisão da unidade 1 e da unidade 2. Nós vimos na unidade 1, o tema deste estudo foi a formação dos povos. Então nós vimos lá no capítulo 1 a fixação dos grupos humanos. Nós vimos nesse capítulo que a contagem do tempo da história é dividida em duas partes. A primeira parte é a pré-história e a segunda parte é a história. E o que separa essas duas é a invenção da escrita. Então, antes da invenção da escrita, pré-história. Depois da invenção da escrita, história. Nós vimos também no capítulo 1 sobre os povos nômades, que eram aqueles grupos humanos que ficavam mudando de um lugar para o outro em busca de alimento. Nós vimos também, lá no capítulo 1, que as ferramentas eram utilizadas para marcar o tempo. Lá na pré-história, as ferramentas eram utilizadas para marcar o tempo. Dependendo do tipo de ferramenta que é encontrada em uma escavação, você pode dizer que aquela escavação pertence a um certo período da história ou a outro período da história, dependendo da ferramenta que é encontrada naquele local. Nós vimos no capítulo 1 o período paleolítico, que é a idade da pedra lascada, onde as ferramentas eram feitas a partir de pedra lascada. Nós vimos o período neolítico, que é conhecido como idade da pedra polida, ao qual as ferramentas eram feitas com pedras polidas, e, por último, a idade dos metais. Nessa idade, as ferramentas eram construídas, eram criadas, elaboradas a partir da fundição de metais. Vimos também, na unidade 1, o capítulo 2, que falava sobre os grupos organizados e a agricultura. Foi o período da história em que os homens descobriram a agricultura e, por descobrir a agricultura, puderam cultivar alimentos e, cultivando esses alimentos, ocorreu um crescimento da população. Se havia mais alimento, a população então poderia crescer mais rápido. E nós vimos também no capítulo 2 a formação das aldeias, ou seja, os humanos começaram a se fixar em um local. Eles deixaram de ser nômades, deixaram de ficar mudando de um lugar para o outro em busca de alimento e passaram a ficar fixos em um local, pois aprenderam a agricultura. Vimos também aí o capítulo 3 da unidade 1, novas formas de organização. Então, com o descobrimento da agricultura, ocorreu naturalmente um aumento da população. Se existia mais alimentos, a população crescia melhor. As crianças tinham mais comidas, as famílias tinham mais filhos e ocorreu então um aumento da população. Vimos aí o surgimento das aldeias e das cidades, lembrando que as aldeias se transformaram em cidades. Tudo bem? Vimos aí que o líder político e líder religioso eram a mesma pessoa. Então, uma única pessoa era o líder religioso, ou seja, era a pessoa que fazia a comunicação com os deuses,
E essa mesma pessoa era o líder político, era a pessoa que governava a cidade. E vimos também no capítulo 3 que começou a ocorrer uma sobra de alimentos. Essa sobra de alimentos possibilitou o surgimento do comércio. Começou a sobrar comida. Quando começa a sobrar comida, você pode pegar essa comida que está sobrando e vender para outra região, levar para outra região, trocar por outro tipo de comida ou trocar por outro produto. E foi nesse contexto que nós vimos o surgimento do comércio. Tudo bem? Vimos também aqui o capítulo 4, os registros da memória, cultura material. Faltou um Rzinho aqui, ó. Cultura material, nós vimos que as civilizações antigas, elas deixaram alguns objetos. E através do estudo desses objetos, nós conseguimos conhecer um pouco da identidade dos povos. Então estudando os objetos deixados pelas civilizações antigas, é que nós conhecemos um pouco sobre essas civilizações. Vimos que existiram diferentes tipos de escritas. Vimos também que a escrita surgiu através da necessidade de registrar cobrança de impostos. Então, por que inventaram a escrita? Inventaram a escrita porque era necessário cobrar os impostos, anotar quem já pagou imposto, quem não pagou imposto, e, portanto, foi necessário desenvolver algum tipo de anotação. Essa anotação gerou a escrita. E vimos, por último aqui, a transformação dos elementos da natureza em elementos da cultura. No caso do estudo, eu dei o exemplo das árvores que eram transformadas em barcos. Então, elementos da natureza, elementos naturais, pedra, árvore, água, terra, elementos da cultura. Um barco que é construído com a madeira, um jarro de barro cozido que é construído com água e com barro, uma fortificação, um muro que é construído com pedras. Então, os elementos naturais encontrados na natureza, os elementos culturais construídos a partir dos elementos naturais. Esse aqui foi um resumo da unidade 1. E no próximo vídeo eu farei um breve resumo da unidade 2. Vamos em frente com o nosso estudo? Vamos lá!